Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao podcast da F2B Engenharia, empresa dedicada aos serviços de assessoria automotiva, ar-condicionado, manutenção industrial e predial e instalações gerais. Eu sou Fabrício Barbuto, diretor de operações da F2B Engenharia. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Minha intenção ao publicar esse podcast é informar sobre notícias, dicas e quaisquer assuntos relacionados ao mundo automotivo. No podcast de estreia, falei sobre direção econômica. Mostrei como o motorista deve se comportar para extrair a máxima eficiência do veículo, consumindo menos combustível e desgastando menos o automóvel. No podcast de hoje, vou falar sobre direção defensiva. Vou explicar o que é e apresentar as dicas de forma que você que está me ouvindo possa aplicar na prática esses conceitos. Você não precisa ser um expert ou um exímio motorista para aplicar alguns procedimentos que eu vou apresentar aqui para você. Tenho certeza que após escutar esse podcast, a sua maneira de conduzir um veículo irá mudar para melhor, visto que você vai conseguir dirigir com mais segurança, tanto para você quanto para os seus passageiros, pedestres e motoristas à sua volta. Então vou agora começar a falar sobre esse assunto. O que é direção defensiva? Direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito. Estudos comprovam que na maioria dos acidentes ocorre uma falha humana relacionada à negligência, imprudência ou imperícia. É fundamental que o motorista passe a ser um elemento ativo na mitigação ou eliminação dos fatores que possam vir a causar um acidente. Sendo assim, vou disponibilizar agora algumas dicas de como dirigir defensivamente, preservando a segurança dos outros condutores e sua própria. Dica número 1. Distância de segurança. Trafegue sempre a uma distância de segurança do veículo à frente. Uma maneira bem simples de saber se você está muito perto é marcar o veículo da frente com alguma referência, pode ser um poste, pode ser uma árvore, até mesmo um pedestre. Espere esse veículo passar e após ele passar, conte pausadamente 1001, 1002. Caso seu veículo passe pelo mesmo ponto de referência antes de você terminar de contar, significa que você está muito próximo, ou seja, você deve diminuir a velocidade, aumentar a distância e seguir com uma velocidade mais baixa do que o veículo à frente. Essa dica serve para você que, em caso de necessidade, precise frear bruscamente o veículo, você terá espaço suficiente para evitar um acidente, ou seja, você terá espaço suficiente para evitar uma batida na traseira do veículo que está à sua frente. Velocidade de segurança. Os condutores de veículos devem transitar obedecendo a velocidade indicada nas placas de sinalização, não esquecendo de que esses limites estabelecidos são para as condições normais e não para as condições adversas, como por exemplo chuva, noite, neblina, neve. Em alguns países, como por exemplo na Alemanha, as placas de sinalização de velocidade elas são eletrônicas e elas mudam constantemente. Então ela pode ter uma velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, mas caso esteja chovendo muito forte ou esteja caindo neve ou uma neblina, essa placa vai indicar que a velocidade pode cair para 70 km por hora, por exemplo. E aí o motorista precisa seguir. No Brasil, as placas são fixas, não são eletrônicas, então independente da condição, a velocidade máxima é aquela ali. Sendo que, mesmo que a velocidade máxima indique naquele ponto, seja indicado, por exemplo, 100 km por hora, caso você esteja numa situação menos propícia, é melhor você diminuir para garantir a sua segurança. Bom, a gente sabe como identificar a velocidade máxima em qualquer lugar, correto? Para isso, basta seguir a indicação das placas. Mas você sabe qual é o limite para a velocidade mínima? Você sabia que existe um limite para a velocidade mínima? E qual é esse limite? Pois é, pessoal, a velocidade mínima será sempre equivalente à metade, ou seja, 50% da velocidade máxima indicada no trecho. Então, se você estiver em uma rodovia que indica a velocidade máxima de 100 km por hora, a velocidade mínima será a metade, ou seja, 50 km por hora. Essa regra vale, inclusive, para as vias urbanas. Se você está numa via urbana em que a velocidade máxima é de 60 km por hora, a velocidade mínima será a metade, ou seja, 30 km por hora. Aliás, você pode ser multado, inclusive, se você estiver trafegando abaixo da velocidade mínima.
Porque quando você está nessa situação, você está dificultando a fluidez do trânsito e, consequentemente, está colocando em risco a segurança dos outros condutores. Dica número 3. Atenção ao dirigir. Algumas atitudes que passam despercebidas por nós no dia a dia são as principais causas de acidentes de trânsito devido à distração. Vou aqui apontar algumas situações cotidianas que a gente faz corriqueiramente e a gente nem percebe o quão perigoso a gente está fazendo e o quão em risco a gente está se colocando. A primeira é usar o celular enquanto dirige. Uma pesquisa americana revelou que 78% dos entrevistados falam ao telefone enquanto dirigem e 26% checam e-mails ao volante. Nos Estados Unidos, existem leis proibindo o uso do telefone celular, mas permitindo o uso de tecnologia hands-free, como no estado da Califórnia, por exemplo, onde o motorista pode falar ao celular desde que as duas mãos permaneçam sobre o volante. Pesquisa recente descobriu que as pessoas estão tão impossibilitadas de dirigir corretamente quando falam ao celular, como quando estão dirigindo intoxicadas por bebida alcoólica no limite legal. Situação número 2. Preocupar-se com coisas demais enquanto dirige. Quem já não flagrou algum motorista dirigindo, fazendo uma chamada telefônica, passando a marcha e xingando o motorista ao lado porque ele está reclamando dessa situação? Tentar fazer diversas tarefas ao mesmo tempo enquanto dirige é extremamente perigoso, pois a distração no que acontece à sua volta aumenta consideravelmente. Concentração durante a condução do veículo é essencial para evitarmos um acidente, que nos trará muitas frustrações e aborrecimentos. Então, pessoal, evitar dirigir, telefone, falar com alguém. Você tem que estar sempre atento ao que acontece, não só o que está acontecendo à sua frente, mas o que acontece ao redor de você. Porque alguma situação imprevisível pode acontecer e você precisa estar preparado, concentrado, de forma a agir o mais rápido possível. Situação número 3. Dirigir com sono e sob efeito de álcool e entorpecentes. Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e alterado pela Lei 11.725, de 2006, no seu artigo 165, estabelece que o motorista que dirigir sob a influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, comete uma infração gravíssima, tem multa e suspensão do direito de dirigir como penalidade. Seu veículo é retido até a apresentação de condutor habilitado e seu documento é recolhido. Além disso, é considerado crime de trânsito o motorista que conduzir veículo automotor na via pública sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, conforme dita o artigo 306 do CTB. Nesse caso, o condutor pode ter detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor. Entende-se por drogas, inclusive, os remédios controlados e comercializados apenas através de receituários, os famosos remédios tarja preta. Então você, meu amigo motorista, que utiliza frequentemente remédios controlados, tome um cuidado, porque você pode estar sob efeito desses remédios e caso aconteça alguma coisa, você pode ter as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que eu digo é, evite ao máximo dirigir caso esteja sob efeito desses remédios e, se possível, se for inevitável você dirigir, tente postergar um pouco o horário que você tome esses remédios. As mudanças psicológicas e de reação de um motorista sob efeito tanto de drogas quanto de álcool e até mesmo de remédios controlados, porque são remédios considerados como droga, é muito grande. A mudança é realmente sensível a ponto de o motorista poder perder a condição de dirigir corretamente. Da mesma forma, dirigir com sono é tão perigoso quanto guiar embriagado. Em geral, os acidentes envolvendo motoristas que dormem ao volante são graves, porque o condutor perde a reação para desviar da batida ou corrigir a direção do seu veículo. Os especialistas alertam os motoristas para vários sinais de quem está dirigindo com sono. Dificuldade de manter o foco da visão, com piscar frequente. O motorista não se lembra dos últimos quilômetros que percorreu.
a cabeça começa a pender para frente, o condutor boceja e esfrega os olhos repetidamente, o carro sai da faixa de direção, invade o acostamento ou a pista contrária. Se você perceber estes sinais, pare o carro em um local seguro e descanse por cerca de 30 minutos. Em seguida, tome 1 ou 2 xícaras de café e aguarde mais 30 minutos para que a cafeína possa fazer efeito no sangue. Dirigir com prudência é uma obrigação de todos, pois agindo dessa forma, prevenir acidentes torna-se uma rotina no nosso trânsito cada vez mais congestionado. Bem, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir a esse podcast, obrigado por compartilhar, curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal. Mais podcasts virão ao longo dos dias. Espero que vocês utilizem esses podcasts da melhor forma possível, que tenham conhecimento de situações que possam acontecer com qualquer um de nós e que tomem as previdências com relação a qualquer situação que possa acontecer. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.